Eu vou adicionar a transmissão os slides. Ó, vou adicionar. Sim, eles vão aparecer aqui. Agora apareceu a setinha? Oba, então a gente vai se mover. Oba, então tá era isso então, Ana. A gente não pode pormos nós os slides, tem que ser o próprio professor. Perfeito. Então, boa palestra, professor. Mais tarde a gente, então, volta aqui. Então, retornando, o ponto da minha fala é que há uma necessidade de atualizar a ética animal, porque ela está desatualizada, no meu ponto de vista. Os tempos são outros, os tempos estão mais difíceis e ameaçadores, e novos tempos exigem novas respostas. Então, há que se reposicionar o papel dos intelectuais, do intelectual animalista, inclusive, num mundo que está menos solidário e menos sensível. E há que se repensar também o papel da teoria, né? Levando em conta os desafios que hoje rondam a situação dos animais e de todos os seres vivos, incluindo a nossa própria espécie, a gente não pode se dar o luxo de perder muito tempo se ocupando apenas com exercícios de teorização acadêmica, no meu ponto de vista. O pressuposto central da minha fala é o seguinte: o que está acontecendo com os animais no mundo hoje é mais importante do que a gente, que trabalha com teoria, pensa sobre isso. Olhando as grandes ameaças que param sobre toda a vida nesse planeta, a gente pode parafrasear Marx dizendo que a ética animal deveria se esforçar mais para mudar o mundo do que apenas analisar o mundo. E parece que a academia não tem sabido dialogar suficientemente com a sociedade. Essa dificuldade é histórica, a gente sabe, né? Então, o que eu vou fazer aqui hoje é expor a minha própria abordagem pessoal como filósofo, aquela que eu tenho adotado nas minhas próprias contribuições à causa animal. A ética animal prosperou bastante nas últimas décadas em justificar as bases teóricas da defesa animal. É claro que uma coisa é interpretar o mundo sob categorias abstratas, né? Um acadêmico é bom nisso, né? Supõe-se. Agora, se a demanda mais urgente é por alterar nosso comportamento desastroso em relação ao não humano, a gente deveria ouvir o conselho do filósofo estoico Epiteto. Epiteto diz que é mais importante incorporar uma filosofia do que explicar uma filosofia. Então, inspirado por essa fala de Epiteto, eu vou tratar aqui justamente da insuficiência pragmática e motivacional da ética animal. A minha proposta aqui é dupla. No nível coletivo, quer dizer, no diálogo com ativistas e com aqueles que têm o poder de elaborar políticas de proteção animal, eu proponho um pragmatismo pluralista. Por quê? Bom, pragmatismo porque, como eu disse, não há tempo a perder. Os animais da natureza têm pressa, porque estamos mostrando que não somos mais capazes de garantir sua devida proteção, dado o rumo que a nossa civilização está tomando. E pluralista, porque as interpretações a respeito da importância dos animais variam tanto nos tempos atuais que apenas uma abordagem plural pode esperar algum tipo de ressonância social para dar conta desse desafio. E no nível pessoal, como pedagogia moral mesmo, como educação moral, eu proponho a adoção da ética das virtudes como guia. Então, basicamente, esse é o meu esquema da fala de hoje. É muito fácil, para quem trabalha dentro da ética animal e da defesa animal, supor que certas conquistas epistemológicas e conquistas morais já estejam bem consolidadas. Afinal, essa área já tem mais de 50 anos de história. Mas a gente não deve se enganar a respeito disso. Eu vou dar 2 exemplos. Vocês sabem que os animais não são mais considerados coisas no sentido legal em certos países, né? Na Áustria, na Alemanha, na Suíça, França, na Portugal e Espanha. Certo, animais em tese não são mais coisas nesses lugares. A pergunta,
Isso fez despencar o consumo de carne desses animais nesses países? Não, não fez. O animal deixou de ser coisa, mas continua sendo comido como antes. Outro exemplo. Há 10 anos, mais ou menos, um grupo de cientistas de renome afirmou que os animais mamíferos e aves, principalmente, também têm substratos neurológicos que geram consciência. Eu estou citando a declaração. Bom, isso fez com que, pelo menos, esses cientistas parassem de comer mamíferos e aves? Ou recomendassem isso? Não. Os cientistas que assinaram a Declaração de Cambridge sobre a consciência animal não adotaram o vegetarianismo, acho que com exceção de um só. Né? O que dirá, então, daqueles que não são cientistas e não entendem o vocabulário da neurociência? Ou seja, essa declaração, apesar de contundente e taxativa, não mudou as nossas atitudes nem a realidade para os animais. Feita essa introdução, eu passo agora ao próximo ponto. O pano de fundo será a ideia de que a ética animal não deve apenas teorizar sobre valores morais, mas também levar em conta o contexto e as circunstâncias da sociedade onde ela teoriza. Então, começo agora a abordar o pragmatismo na ética animal. Eu vou defender aqui a posição de que a abordagem pragmatista é a mais adequada para lidar com a questão animal em particular e a questão de ser vivo em geral. Não entendam um pragmatismo aqui como a velha ideia de que os fins justificam os meios. Não é nada disso. O pragmatismo surgiu como uma corrente de pensamento norte-americano no final do século XIX. Originalmente, o pragmatismo filosófico lidava com o significado e a verdade das crenças. Charles Peirce e William James foram seus fundadores. A ideia original básica é que o significado das crenças é idêntico aos seus efeitos práticos. Bom, hoje há várias versões diferentes do pragmatismo. Aqui eu vou apenas pensar algumas ideias-chave dessa corrente, que pode servir para nós, para quem trabalha com ética animal. Para a questão animal, a inspiração mais importante a ser seguida seria a seguinte: não importa tanto que um argumento animalista seja realmente bom, importa mais se o público percebe esse argumento como bom. Agora, a noção pragmática que eu considero mais útil para a ética animal é o pluralismo. O pressuposto aqui é que a nossa relação moral com os animais e com os outros seres vivos se dá por múltiplas formas. Outras ideias importantes do pragmatismo são o falibilismo e a flexibilidade. Afinal, o ser humano é limitado, a gente não tem acesso a todo o conhecimento, a gente não tem todas as respostas. Isso, claro, vai implicar também uma atitude de respeito àqueles com os quais a gente tem alguma discordância. A ideia é que é melhor adotar um multiperspectivismo do que oferecer um receituário universal e uma abordagem única para a problemática animal. A gente vai ver isso melhor mais para frente. A virtude dessa abordagem é se adaptar rapidamente às circunstâncias, especialmente quando elas estão em constante mudança, como as nossas. Eu já tratei desse olhar pragmático sobre a questão do abolicionismo animal em outra ocasião, né, num paper, num artigo. Eu não vou tratar disso aqui, só vou relembrar a tensão que existe entre duas posições. Um abolicionista teórico ou fundamentalista, como eu chamo, não ficaria satisfeito apenas em ver a abolição acontecer na nossa sociedade. Se tal abolição não ocorrer pelas razões corretas, como, digamos, pelos direitos dos animais. Já para um abolicionista pragmático, é mais importante ver a abolição acontecer do que o fato da abolição acontecer pelas razões corretas, isto é, por direitos. Bom, há duas possibilidades para interpretar o papel intelectual de um eticista em ética animal, aquele que trabalha com ética aplicada à questão animal. O primeiro deles é montar bons argumentos que provem a imoralidade do uso de animais na sociedade. Essa primeira tarefa, essa função, requer apenas uma certa competência filosófica. Né? A faculdade ensina isso, supõe-se. Né?
Mas há uma segunda tarefa. A gente, pesquisador da ética animal, pode produzir munição teórica para ser usada por outros protagonistas da defesa animal. Mas nem sempre o intelectual animalista vai ajudar um político, um ativista, um protetor ou um veterinário apresentando uma bela teoria de direitos dos animais para ele. Para ter uma relevância social, e eu acho que a gente deve querer isso, um filósofo animalista precisa aprender a se comunicar com uma sociedade que é formada, na sua maioria, por não filósofos, por não acadêmicos, por não intelectuais. Como disse David Jones, se a gente quer ter uma influência maior no mundo, um mundo que está ameaçado pela sexta grande extinção de espécies, não podemos só falar entre nós mesmos ou para nossos alunos nas faculdades. Temos que aprender outras linguagens para comunicar nosso ponto, pois, afinal, poucos ativistas ou políticos têm doutorado. Para o pragmatismo, é melhor errar participando ativamente dos debates públicos do que defender uma posição sem relevância para os nossos tempos. O pragmatismo está melhor equipado a conversar sobre a questão animal porque ele vai apelar para a nossa experiência vivida no dia a dia. Por isso, segundo esse enfoque, a gente deveria seguir alguns caminhos. Primeiro deles, não fazer oposição entre razão e emoção, deixando a razão falar sozinha, como fazem tantos como Peter Singer, Tom Regan e outros. Eu vou voltar a esse ponto mais adiante também. Segundo ponto, não perder muito tempo criticando outros autores e discutindo se suas teorias são plausíveis ou não, ou se uma teoria é superior à outra, ou aplicando conceitos sofisticados como o de valor intrínseco. A maioria das pessoas na sociedade, da política e do ativismo animalista não tem disposição nem interesse para lidar com conceitos que eles consideram complicados e obscuros. Mas veja bem, não se trata de rejeitar teorias ou conceitos sofisticados, mas apenas considerar eles de importância secundária, se a gente está pensando em resultados. 3. A gente deveria também cuidar ao se fazer um ataque anti-antropocêntrico indiscriminado e sem critério. Por quê? Porque nosso leitor, o nosso auditório, vai entender que estamos propondo o chamado zoocentrismo moral igualitarista, representado pelo mote "todos os animais são iguais". O problema é que essa abordagem é fortemente contrária à intuição do senso comum. A ideia de que a morte de um peixe é tão grave, moralmente falando, quanto a morte de uma criança não vai ter ressonância aos ouvidos do cidadão médio. É claro que eu posso defender essa posição em uma tese de doutorado e me sentir muito satisfeito intelectualmente com ela. Mas essa ideia não vai mobilizar a sociedade para a causa animal. Por quê? Porque essa ideia terá muita dificuldade de fazer uma ancoragem no sistema de valores do cidadão médio. A ideia de que todos os animais são iguais não vai ter aderência pragmática dentro da sociedade. Claro que a alternativa a essa posição é dizer que status moral ou valor intrínseco admite graus ao longo da escala animal. O problema aqui, então, é que ficaríamos tentados a dizer que o ser humano tem esse valor, esse status, no mais alto grau. Bom, mas isso vai levar a percepção do público de volta para o antropocentrismo na sua forma mais grosseira. E isso cria dificuldades para a empreitada animalista. Esse é um velho problema dentro da ética animal. No debate, ele aparece na discussão do clássico dilema do bote salva-vidas, no qual se imagina que um humano e um cão, ou um outro animal, disputam a última vaga nele. Bom, se realmente todos os animais, humanos e não humanos, têm o mesmo valor, a resposta a esse dilema seria dada por um cara ou coroa moral. Mas essa não é a resposta dos especialistas em ética, nem do senso comum. A quase unanimidade dos autores da ética animal, incluindo Peter Singer, Tom Regan e Gary Francione, dizem para salvar o humano e deixar o cão morrer. Alguém pode pensar que essa resposta é grosseiramente antropocêntrica e especista,
Mas isso não é tão óbvio, porque na escolha entre salvar agora um porco ou uma minhoca, digamos, o porco seria escolhido. E notem, isso está de acordo com o senso comum, cuja intuição também admite uma hierarquia axiológica entre os diferentes tipos de animais. Enfim, se a gente espera que a nossa reflexão tenha alguma utilidade para o ativismo, a gente deve, talvez, ouvir Mark Michael quando ele diz que enquanto os filósofos se dão ao luxo de falar entre si, ocupando-se exclusivamente de uma crítica intramuros das ideias uns dos outros sobre as visões de mundos rivais, a maioria dos ativistas não pode se dar a esse luxo. Eles devem falar para a oposição em termos amplamente antropocêntricos da oposição, ou não conseguir serem ouvidos de forma nenhuma. Por último, ponto 4. Se a gente deve pôr os animais em primeiro lugar, deixando as discussões refinadas sobre as particularidades teóricas em segundo, a gente deve empregar toda a nossa energia intelectual na construção de uma abordagem com mais probabilidade de promover a emancipação dos animais. Eu vou defender aqui que essa abordagem é o pluralismo moral. Resumidamente, se trata de adotar um feixe de conceitos e enfoques que convergem para um mesmo resultado. Eu vou deixar um dos fundadores do pragmatismo, Charles Peirce, explicar essa estratégia. Ele disse que, em filosofia, devemos confiar mais na multiplicidade e variedade dos seus argumentos do que no caráter conclusivo de algum deles. Ou, para usar uma imagem de Peirce, não se trata de argumentar em forma de uma corrente formada elo por elo. Como se sabe, basta um desses elos se romper para provocar o colapso de toda a cadeia argumentativa. Em vez disso, se trata de filosofar na forma de um cabo formado por vários argumentos, cujas fibras podem até ser finas, desde que elas sejam suficientemente numerosas e bem trançadas, diz ele. E aí é disso que eu vou tratar agora. Sobre o pluralismo metodológico na ética animal. Começo com o pressuposto de que os desafios que hoje ameaçam os animais exigem respostas efetivas, urgentes e globais. Sendo assim, importa mais a convergência normativa das nossas propostas do que a beleza filosófica de uma ou outra abordagem animalista. Conclusão, a gente deve partir rapidamente para o pluralismo moral. Mas a literatura animalista segue quase sempre o chamado monismo moral. Vamos recapitular do que se trata. Um eticista monista equipara o procedimento da ética com o da matemática, no aspecto metodológico. Há um olhar monista quando se constrói um e apenas um raciocínio moral para chegar à defesa dos animais. Ou quando um único princípio moral, geral e abrangente, nos guia através de todos os problemas morais na direção de uma única resposta correta. Ou quando esse princípio é construído sobre aquilo que o autor considera uma única propriedade moralmente importante. Os candidatos aqui são ciência, consciência, sujeito de uma vida, vulnerabilidade, capacidades ou outros tantos. As outras dimensões ontológicas de uma criatura serão consideradas eticamente irrelevantes e deixadas de lado nesse enfoque. A partir dessa ontologia, o nosso autor vai construir sua ética. Mas ele espera que a sua teoria tenha uma resposta correta para todos os problemas morais, para todas as atividades humanas e para todas as criaturas da Terra. E mais, ele espera que a sua ética engula todas as outras éticas concorrentes. Por isso, Christopher Stone chama essa pretensão monista de quixotesca e imperialista. Interessa para a gente aqui dois problemas práticos desse pensamento monista. Primeiro, um dos traços marcantes da nossa sociedade democrática contemporânea é uma multiplicidade de valores considerável. E multiplicidade de valores significa multiplicidade de juízos de avaliação. Por isso, entre a população, a gente encontra uma variedade de visões sobre o status moral dos animais. O ethos individualista que marca os dias de hoje exige de nós uma tarefa de integrar essa multiplicidade de perspectivas.
Aliás, dentro da mesma pessoa pode haver um conflito de valores envolvendo os animais. Pode ser impossível para ela mesma defender esses diferentes valores ao mesmo tempo, porque um pode não ser redutivo ao outro, né? É o que se chama o problema da incompatibilidade. E pode também ser impossível encontrar um valor geral e mais abrangente para avaliar o que está em conflito. Se isso acontecer, não vai ser possível comparar valores rivais, perspectivas rivais ou teorias rivais entre si, simplesmente por falta de um padrão externo de avaliação. Isso é chamado problema da incomensurabilidade. Frequentemente, no mundo real, a ética animal é confrontada com uma diversidade de situações moralmente problemáticas de alta complexidade. É pouco provável que uma abordagem única e simples dê conta disso tudo. A adoção de uma teoria fechada pode nos forçar a jogar fora certas intuições bem razoáveis, ou asfixiar outras perspectivas que dariam uma boa contribuição para o problema. Se isso é assim, a maioria dos autores da nossa área tem empobrecido e supersimplificado a questão animal. Como remediar isso? Adotando uma estratégia normativa flexível. Isso exige uma abordagem pragmática pluralista na ética animal. Em que consiste exatamente essa tal abordagem? Eu explico. A ética animal admite vários pontos de vista e pode ser abordada por diferentes ângulos, a partir dos quais se chega mutuamente à mesma conclusão. Em vez da gente adotar uma e apenas uma perspectiva ética, a gente deve apresentar um conjunto de diferentes argumentos morais ao público, com potencial de persuadir uma audiência tão ampla quanto possível a respeito da proteção animal. A ideia é que alguns ou muitos desses argumentos toquem em valores morais que o nosso público já acolhe. Esse cardápio pode incluir a noção de compaixão, direitos, vulnerabilidade, subjetividade, decência, capacidades, violência ou outros conceitos-chave que possamos conceber. A gente sabe que essa proposta é normalmente vista pela tradição filosófica em geral e pela ética animal em particular como algo confuso e teoreticamente impuro. Mas isso não procede. Não se trata de uma concha de retalhos moral. Em vez disso, é como se fosse uma rede normativa de proteção animal formada pela interconexão de diferentes nós teóricos. Outra coisa a se ter em conta é que é o multiculturalismo que predomina nas sociedades modernas. Isso faz com que o pluralismo seja filosoficamente atraente e politicamente desejável. Aqui se inclui as atitudes religiosas também. Consta que 84% da população mundial é afiliada a alguma religião. Dado esse percentual enorme, cabe então a nós mostrar que a defesa animal também pode ser ancorada na Bíblia, no Corão, nos sutras budistas, Bhagavad Gita ou algum outro texto doutrinário. Sob o olhar pragmatista, não há por que deixar de lado a imensa força mobilizadora do que se chamaria de uma teologia animal para leigos. Em resumo, se trata de uma abordagem ecumênica com um alto teor persuasivo, bem maior do que quando a gente se apega rigidamente a uma única teoria ou conceito puro, como a ética animal tem costumado fazer há décadas. E claro, ela também envolve certa competência retórica. Se teu auditório, teu público-alvo já estiver inclinado a uma certa noção-chave, se o teu público, se essa noção-chave ecoar melhor aos seus ouvidos, então é a partir dessa noção que a defesa animal deve se mover normativamente. Espero que tenha ficado claro que se trata de um pragmatismo metodológico que vai abarcar um pluralismo também metodológico com finalidade apenas estratégica. Para não deixar qualquer dúvida, vamos ver agora do que não se trata. Não confunda essa abordagem com o relativismo moral, típico do pensamento pós-moderno, tão popular hoje em dia. Ou, o que eu estou dizendo aqui é que há mais um modo de fazer a defesa moral dos animais. Eu não estou dizendo que qualquer abordagem animalista é tão boa quanto a outra, nem que qualquer argumento animalista é apenas mais um entre outros. A ideia aqui
é não se comprometer com a existência de uma única resposta correta para todos os dilemas morais envolvendo animais. Ao contrário, um filósofo animalista pode apelar para vários diferentes enfoques, adotando algo como, por exemplo, o utilitarismo de ontologia para animais, respeito pela vida para insetos e vegetais, teoria da justiça para humanos, ética das virtudes para avaliar a atitude de uma pessoa, ética das capacidades para fazer um ranking de prioridades morais entre diferentes criaturas, ou que se possa, outra abordagem que você possa imaginar. Isso não significa que eu não possa acreditar que uma dessas abordagens seja a mais plausível dentre todas. Eu, depois de fazer uma análise aprofundada, posso escolher uma delas em particular e defender ela perante meus colegas nos artigos e congressos da nossa área. Posso explicar as opções que temos e por que uma delas é a mais desejável do que as outras. Mas quando eu falo para o público em geral, para ativistas e para políticos, eu vou apresentar um cardápio de ferramentas conceituais voltado à defesa animal. Ou seja, se trata de estratégia moral e não do que eu poderia chamar de uma promiscuidade moral. Agora eu passo para o próximo tópico, que é a respeito do poder persuasivo e motivacional da ética animal. Seguindo na lógica do pragmatismo, vou defender agora a seguinte ideia. A gente deve abandonar nossa confiança somente em uma ética racionalista e tratar de construir abordagens com alta potência persuasiva e motivacional na ética animal. O fato é que muitos filósofos que se interessam pela questão animal não levam em conta o impacto persuasivo da sua argumentação. Quando isso acontece, é porque o autor animalista tem um interesse apenas intelectual nessa questão. Neste caso, o assunto animal resulta de uma mera escolha idiosincrática de tema de pesquisa por parte desse pesquisador. Ele não está preocupado em ajudar a mudar o mundo. Ele não vai se perguntar como o meu artigo ou livro irá contribuir para a causa. Se meu texto cair nas mãos de um vereador, deputado ou senador, esse político pode se inspirar no que eu escrevi a ponto de propor alguma mudança concreta em alguma lei em vigor? Meu texto é capaz de fornecer novos insights a um ativista? E quando um filósofo animalista leva, sim, essa questão em conta, ele vai supor que as pessoas podem ser convertidas apenas com sólidos argumentos racionais. Como se todos nós fôssemos como o Sr. Spock do filme Jornada nas Estrelas, prontos para serem persuadidos pela uma ética animal forjada na boa e pura lógica. Os mais céticos dirão que apresentar argumentos filosóficos, esperando que eles alterem o comportamento moral das pessoas, é perda de tempo. Alguns defendem isso. Eles vão dizer que argumentos racionais não têm esse poder todo. Teoria moral não consegue sacudir nossas intuições morais. E essas intuições morais atuam justamente como premissas que vão sustentar nosso sistema de crenças e, assim, pautar nossa conduta. Supõe-se que nossas intuições morais sejam formadas durante a infância pela educação moral dada pelos nossos pais ou professores. E argumentos racionais simplesmente não conseguem mudar elas. O problema é que, se dois debatedores partirem de premissas morais diferentes, ou seja, de intuições diferentes, não haverá lugar para a persuasão e o debate vai ser interminável. A gente costuma ver isso por aí, especialmente agora nas redes sociais, né? A outra possibilidade é duas pessoas discordarem porque não conhecem todos os fatos em questão. Nesse caso, o desafio da ética animal seria navegar no mundo do negacionismo, da mentira deliberada, do fake news, da desinformação. Afinal, quando até os fatos mais óbvios são postos em dúvida, fica muito difícil fazer qualquer diálogo moral avançar. O fato é que, quanto mais clara e sintética for uma obra animalista, mais convincente ela será. Mas nem todo autor se esforça para se fazer entender pelo seu leitor. Muitas vezes, ele está interessado apenas que seu livro vá para os anais da ética animal. Neste caso, o livro serve apenas à autopromoção do autor. Serve apenas para exibir as suas habilidades intelectuais. Serve apenas para demonstrar sua erudição filosófica ou erudição jurídica na temática animal. Bom, se esse for o caso,
Ele vai fazer acrobacias com as palavras, através de frases excessivamente longas, com muitos adjetivos para poucos substantivos, fabricando um texto graficamente pesado, coalhado de citações de outros autores, floreios e rebuscamento. Ao final, o autor acaba embriagado com as suas próprias palavras e produz uma verborragia crítico-narcísica que apenas um leitor muito escolarizado é capaz de suportar. Já para um leitor menos intelectualizado, seu texto animalista vai parecer intimidador e impenetrável. Querendo parecer erudito a qualquer preço, o autor acaba sacrificando assim uma boa oportunidade de explicar às pessoas os fundamentos da causa animal. Por estar recheada de toda uma gordura retórica e afetação intelectual, essa abordagem é exatamente o oposto do que seria uma abordagem pragmática que está sendo aqui defendida. O que está sendo aqui dito fica bem mais claro quando a gente analisa o livro Libertação Animal, de Peter Singer, né, que estará aqui em alguns dias. Nenhum outro livro promoveu tanto a ética animal quanto esse. E nenhum outro influenciou tanto as pessoas em direção a mudar sua dieta e adotar o vegetarianismo. Consta que grandes nomes do pensamento foram levados ao ativismo por esse livro. A pergunta, então, é: por que essa obra teve tanto sucesso em alterar a percepção das pessoas sobre a questão animal? De onde veio a força motivacional desse texto? Uma coisa parece certa: não foi devido à sua excelente exposição da teoria utilitarista. Aliás, ele contém pouca filosofia teórica. O princípio da igual consideração de interesses ocupa apenas o primeiro capítulo da obra. As deduções filosóficas poderiam ser puladas, que o livro continuaria sendo um marco na área da defesa animal. Então, não foram elas. O que persuadiu os leitores foram os relatos emocionalmente carregados e detalhados da realidade cruel da pecuária, dos laboratórios e de outros locais. Até mesmo fotografias foram usadas. Aprendemos com o livro de Singer que os animais que exploramos não têm a vida boa que a gente pensava que eles tivessem. Por mais que Singer e outros autores digam que é a razão e não a emoção que deve guiar a ética animal, não é o que aprendemos disso tudo. O mérito prático da libertação animal é simplesmente despertar nossa compaixão. Essa é uma boa lição para nós, intelectuais animalistas, de como ser socialmente mais relevante na nossa profissão. Se a gente quiser ter algum impacto real no mundo, a gente deve se inspirar na estratégia de sucesso do libertação animal. Se a gente quer influenciar a sociedade, a gente deve saber usar a linguagem das imagens. A filosofia também deve saber contar histórias, como diz David Jones. Saber usar exemplos com ressonância emocional. É claro que hoje os vídeos do YouTube parecem fazer melhor esse trabalho de qualquer livro animalista. E se os relatos chocantes da crueldade não convencerem as pessoas, não será explicando por A mais B que houve violação de direitos. Aliás, os autores da ética do cuidado vão mais longe ao dizer que não apenas as teorias éticas podem ser ineficazes para motivar os leitores a perceber uma injustiça, mas podem ser até mesmo uma via inapropriada para dar conta dela. Por quê? Porque teorias desviam a atenção do leitor quanto à gravidade da crueldade. Em vez de mobilizar a sensibilidade moral e a imaginação empática das pessoas em direção à vítima, a teoria animalista faz com que sua sensibilidade e empatia sejam encaixadas à força num vocabulário de direitos ou de interesses. Tratar a injustiça pelo conceito de direitos apenas a empalidece em vez de iluminá-la. Quer dizer, quando a gente teoriza com categorias intelectuais sobre a miséria animal, a gente atenua o ultraje, a ofensa, a gravidade que a situação abarca. Eu não preciso explicar a injustiça de prender um animal em uma jaula ensinando Tom Regan. A descrição de como é a vida miserável desse animal já é autoexplicativa. Eu, através de relatos e imagens cruas, convido o leitor a imaginar a tortura que esse animal passa e concluir daí que ela é imoral. O problema, então, é que a gente, teórico animalista, inverteu a direção desse entendimento. A gente dá a entender ao leitor leigo da ética animal que a injustiça só pode ser compreendida, nesse caso, por meio do conceito de direitos. E isso gera um outro efeito problemático. Lançar a mão de conceitos como de direitos vai convidar o leitor a justapor direitos contra direitos.
o direito do animal à vida contra meu direito a comer carne. O direito do animal em viver contra o meu direito ao prazer de comê-lo. E ainda que o nosso interlocutor perca esse debate teórico, seja lacrado por nós nessa discussão, nada garante que ele saia convencido em prol da causa animal. A gente também vê isso nos debates nas redes sociais. Né? Agora eu passo para o meu último tópico, que é armar o que seria uma abordagem das virtudes nessa questão. Nos anos 70, um grupo de filósofos sugeriu que, em vez da gente dizer que uma ação é moralmente errada ou que ela viola deveres ou direitos, a gente deve dizer que essa ação é desonesta, injusta, covarde, cruel, por exemplo. Ou, ao contrário, que essa ação é generosa, honesta ou justa. Assim, a ética das virtudes, que já estava um tanto esquecida, recebeu um novo fôlego dentro da filosofia moral. A ética das virtudes é uma das 3 grandes correntes da ética, mas bem menos conhecida no animalismo que o consequencialismo ou a deontologia. Essas 2 correntes dominaram o campo da ética aplicada durante o século XX e ainda hoje são dominantes, né? Mas a ética das virtudes compete diretamente com elas, ainda que seja bem minoritária dentro da ética animal. Mas eu percebo que isso está mudando, segundo o que aconteceu. A mesma coisa aconteceu com a ética ambiental, onde ela está bem consolidada, onde houve um renascimento. Vou explicar a contribuição da ética das virtudes, começando por recapitular primeiro qual é o método tradicional da ética para a proteção do não humano. Ele opera assim. O ponto de partida é o fato que na nossa sociedade são atribuídos direitos aos seres humanos. São esses direitos que nos garantem certa proteção moral e legal. Pois bem, a ética animal vai equiparar animais e humanos nesse sentido. Para isso, ela tenta descobrir uma propriedade partilhada entre nós e eles, para em seguida fazer a seguinte dedução. Uma propriedade P, pode ser ciência, racionalidade, autoconsciência, ou outra é uma propriedade moralmente importante. 2, animais têm essa propriedade P, logo, animais têm status moral. Esse status moral gera deveres, direitos ou consideração. Esse processo é chamado de extensionismo moral. É claro que a primeira parada do extensionismo é o animal, porque o animal está ontologicamente mais perto de nós, humanos. Mas a gente pode ir adiante. Né? Minha intuição me diz que não devo cortar uma árvore apenas para me distrair e passar meu tempo. Eu concluo que, se isso é assim, é porque as árvores também devem ter direitos, nesse caso, de não serem cortadas por motivos fúteis. Bom, eu posso ainda mais adiante. Né? Minha intuição também me diz que escavar uma montanha apenas para extrair pedras para decoração também é errado. Daí concluo que montanhas também devem ter direitos. Uma espécie também parece que deve ser protegida da extinção e isso também sugere direitos. Aqui na minha fala, estou defendendo um pragmatismo pluralista. Bom, o pluralismo vai dizer que há outras formas de dar conta disso. Vai admitir outras rotas, por exemplo, argumentando que uma pessoa decente não destrói todas essas coisas, animais, árvores e montanhas, por razões fúteis ou razões fracas. A ética das virtudes, então, é um caminho alternativo para a proteção do não humano. Eu quero dizer que não precisamos raciocinar em ética apenas em termos de aquela criatura tem ou não tem direitos, ou aquela criatura é senciente ou não é senciente. É do que eu vou tratar agora. Mas vamos voltar para as árvores. Eu gosto de árvores. Imagina o seguinte caso. Teu vizinho tem uma magnífica árvore centenária plantada no pátio dele. Certo dia, ele fica muito aborrecido com a quantidade de folhas que sempre caem no seu pátio e resolve, então, cortar a tal árvore. Vizinho, tu fica indignado com isso, obviamente. Por quê? Porque as árvores têm direitos morais, um direito à vida, seguindo a deontologia? Ou porque o balanço total das consequências dessa ação são negativas para todos os envolvidos, como diria o utilitarismo? Ou porque foi cometida uma injustiça, simplesmente? A resposta, nesse caso, não envolveria o conceito de direitos, deveres, nem utilidade, mas seria nesses termos.
Que tipo de pessoa derrubaria uma árvore por um motivo tão fútil? Resposta: uma pessoa insensível, arrogante e pouco humilde. Certamente os pais do seu vizinho não lhe ensinaram a virtude do respeito e da admiração pela natureza. Veja, essa é a abordagem oferecida pela ética das virtudes. Ela vai dizer que se um ato resulta da crueldade, arrogância e desrespeito, então esse ato é errado. Vamos aplicá-la para outros casos. Por exemplo, para a questão da imoralidade da pesca desportiva. A teoria dos direitos vai ponderar o direito do peixe à vida versus o direito do pescador ao lazer. O utilitarismo vai ponderar o sofrimento do peixe versus o prazer do pescador. A ética das virtudes não precisa fazer essas ponderações. Ela vai dizer que é justamente por sentir prazer na pesca que o pescador revela uma falha de caráter pessoal. A questão de comer carne, por exemplo. A ética das virtudes vai dizer que na nossa sociedade urbana moderna, comer carne resulta de comodismo, covardia e desonestidade. Daí resulta uma defesa moral do vegetarianismo. Para ser mais exato, um seguidor dessa corrente não vai considerar as noções de certo e errado como tão importantes. Enquanto consequencialistas e deontólogos se ocupam em como resolver esse ou aquele dilema moral, a ética das virtudes vai se ocupar com uma questão bem mais ampla: como ser uma pessoa boa ou pelo menos decente. Ela vai se ocupar com atitudes, nosso modo de vida e de perceber as coisas. Portanto, ela é bem mais ampla porque se ocupa com o todo da nossa vida. Uma das grandes vantagens da ética da virtude é não ter que lidar com tecnicidades conceituais. Há sempre o risco de um jargão acadêmico pesado mais atrapalhar do que ajudar a causa animal. A ética das virtudes não precisa evocar, por exemplo, a noção de valor intrínseco ou valor inerente, como Tom Regan ou Paul Taylor fazem. Eu não preciso falar de status moral ou de direitos. Isso é uma grande vantagem porque a maioria das pessoas que não são filósofas considera esses conceitos técnicos como obscuros e enigmáticos. Como a ética das virtudes contorna esse problema? Vejamos, imaginando situações corriqueiras. Tu vê teu filho cutucando uma formiga e tu vai dizer: não faz isso, porque tu vai machucar o bicho. Ele tenta esticar uma minhoca e tu diz: não faz isso, porque tu vai matá-la. Tu mostra para ele uma planta que está seca dentro de casa e diz para ele: ela está precisando de água, vamos ter que regá-la. Ou o cachorro está agitado porque quer passear, leva ele para a rua. Se teu filho mostra que tem medo ou nojo de uma barata, tu vai dizer para ele: ela está apenas procurando restos de comida aqui em casa, ela também sente fome como nós. O que tu está fazendo como pai ou mãe está treinando teu filho ou moldando um modo respeitoso de perceber e agir em relação aos seres vivos. Isso é a verdadeira educação biocêntrica. Ou, se preferir, está ensinando a ele a reconhecer o valor intrínseco de animais e plantas sem precisar ler para ele um texto de Singer, Regan ou Taylor. Está ensinando como respeitar animais sem precisar recorrer a nenhuma teoria dos direitos dos animais. Essa é a vantagem de uma ética das virtudes quando comparada com outras éticas animalistas, seu potencial enorme de pedagógico. Não é preciso ser adulto, nem é preciso ter estudado filosofia para lidar com ela. Já se pode perceber que a ética das virtudes é uma ética formadora, em vez de ser uma ética restritiva. E não se muda a atitude de um abusador com proibições nem punições, mas apenas com educação moral. É claro que a maioria das pessoas simplesmente não adota uma virtude animalista de um dia para outro, simplesmente lendo um livro de ética ou assistindo a palestras. Uma disposição ou atitude animalista só pode ser adquirida por habituação, por treinamento moral. Isso geralmente começa na infância e segue na medida que a gente se aprimora eticamente ao longo da nossa vida. Após isso, não precisa mais se apoiar filosoficamente na teoria dos direitos dos animais, porque ela já estará motivada a respeitá-los e saberá como fazer isso. Se algo que precisamos desesperadamente é formar umas gerações futuras para não fazer o que a nossa geração fez com o resto do planeta, a ética das virtudes parece ser o instrumento adequado para promover essa educação moral, educação animalista, educação biocêntrica e planetária.
O grande potencial pedagógico dessa abordagem vem também do fato de que todo o vocabulário necessário para a ética das virtudes já está presente nos filmes que assistimos, nos livros de ficção que lemos, observando pessoas públicas como políticos e celebridades, ou mesmo nosso vizinho de rua. Nas suas formulações, a ética das virtudes apela para qualidades que as pessoas comuns já demonstram. Pessoas honestas normalmente fazem coisas como dizer a verdade, dão um troco correto e pagam suas dívidas. Pessoas desonestas mentem e trapaceiam. E nós admiramos pessoas honestas. E admiramos também pessoas justas, corajosas e generosas. E ensinamos nossos filhos a se tornarem pessoas assim. A gente mesmo tenta ser assim. Ao mesmo tempo, criticamos aqueles que são desonestos, egoístas, cruéis e gananciosos. Tudo isso são considerados defeitos de caráter e acreditamos que essas pessoas deveriam tentar corrigi-los. Outra grande vantagem da ética das virtudes é contornar o conhecido problema da impotência causal, que frequenta os debates da ética animal. Resumidamente, se trata do seguinte: quando eu vou ao supermercado e compro um frango, eu não estou violando o interesse de nenhum animal, porque ele já está morto há semanas. E também não estou violando o direito de nenhum animal, porque cadáveres não têm direitos. Ou seja, o que eu como ou não como no almoço não fará diferença alguma para a vida de algum animal que hoje vive na mão de um pecuarista. Ou seja, meu boicote vegetariano pessoal é inútil, porque não vai salvar ninguém do matadouro. Esse problema apresenta uma dificuldade dependendo de qual corrente da ética animal estamos tratando. Mas esse não é um problema para a ética das virtudes. Vejamos como ela responde bem à questão do porquê adotar o vegetarianismo ou o veganismo. A formulação seria a seguinte: 1. Uma pessoa boa contribui para que o mundo seja um lugar melhor ou menos ruim para os animais, inclusive. Já uma pessoa minimamente decente não deseja nem ao menos se envolver com algo que prejudica animais, quando houver alternativas não prejudiciais facilmente disponíveis. Pessoas minimamente decentes não usam animais, não se beneficiam com esse uso, não dão seu apoio financeiro ou simbólico a ele, nem o ajudam a dar uma aparência de normalidade a ele. Notem que eu não precisei falar aqui de direitos animais para justificar o veganismo. E notem também outra questão. Eu posso ser um excelente pensador animalista, dar grandes palestras e escrever grandes livros sobre o tema. Mas não necessariamente isso vai me levar a ser um vegetariano ou vegano na minha vida privada. Na verdade, há uma infinidade de professores e professores de direitos animais que não são veganos. A nossa intuição moral, pelo menos a minha, diz que tem alguma coisa errada aí. A ética das virtudes dá conta desse descompasso. Como? Ela dirá que ao nosso amigo professor animalista, que não é vegano, está faltando a virtude da consistência. Nosso professor animalista demonstra uma falha de caráter. Seu pensamento e comportamento estão desalinhados. Ele não age de acordo com o que ensina. E, para finalizar, quero apenas lembrar que o vocabulário filosófico das virtudes é especialmente aplicável aos nossos tempos de incerteza e à crise ambiental que nos assola. Como disse, essa abordagem foca nas nossas atitudes, hábitos e modos de vida. E nosso modo de vida moderno é catastroficamente destrutivo e insustentável. Consumimos mais recursos naturais do que precisamos, matamos animais desnecessariamente. Isso manifesta um defeito de caráter do homem moderno, arrogante, ganancioso e egoísta. Caberá às gerações futuras promoverem uma mudança radical no nosso modo de vida. A nossa já deu provas que não é capaz disso. A pergunta que fica, então, é: que tipo de filosofia empurraria as gerações futuras a deixar uma pegada mais leve sobre o nosso planeta? Do que foi dito aqui, eu diria que não será por meio de teorias puras e fechadas. Já é tempo de uma virada pragmática também na ética animal, como em toda a ética. E já é tempo também de incorporar ao nosso sistema educacional e ao nosso ensino básico, especialmente, os fundamentos da ética da virtude. É o que eu tinha para dizer. Muito obrigado.